paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o versículo 13 e 14 para nossa reflexão. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50, numas covas eu sustentei com pão e água? Versículo 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Queridos, Acabe foi o pior rei da história de Israel. Ele tinha tudo para deixar, aleluia, o povo de Israel na posição de Deus. Mas para terminar de irritar Deus, ele vai e casa-se com Jezabel. Jezabel, que era filha de Etbaal, Etbaal, que era rei do povo de Sidom. Essa Jezabel, uma endemoniada, uma pagã idólatra, que servia a demônios, a deuses, ela vem para dentro de Israel. Quando ela vem para dentro de Israel, ela coloca a doutrina de Baal dentro de Israel. E ela aos poucos foi destruindo a doutrina de Deus. Ela era uma mulher autoritária, rebelde, era uma mulher insubmissa. Ela foi uma mulher que perverteu a mente de Acabe. Porque a mulher, ela tem o poder de perverter de um homem que é vazio, de um homem que é mente fraca e não teme a Deus. Ela tem poder de manipular a sua mente. Aleluia, louvado seja Deus. Essa mulher, ela perverteu Acabe e os dois começaram a bagunçar dentro de Israel. E além disso, mataram até alguns profetas, como Nabote, aquele que servia a Deus e que ele foi morto porque não quis vender a sua vinha. Ele não quis negociar. E Deus, olhando do alto céus, Deus vai levantar Elias como ferramenta para colocar o dedo na face dos dois e mostrar quem é que manda no arraial. Mas nesse cenário, a Bíblia também vai falar de um servo chamado Obadias, versículo 14, 15 e 16 a seguir. Esse Obadias, ele era o mordomo de Elias e dos profetas, e começou a esconder homens e mulheres, homens e profetas em cavernas para não ser mortos por Jezabel e Acabe. Queridos, esse texto, ele nos traz um grande ensinamento. E qual é o ensinamento? O pecado da omissão. Esses homens, eles estavam escondidos na caverna por medo de Jezabel e Acabe. Irmãos, omissão também é pecado. Omissão também é pecado. Omitir a verdade, deixar de fazer o bem para beneficiar de uma falsa paz com aquele que me persegue, ou daquele que quer que eu morra, daquele que quer me prejudicar. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus que nós devemos temer a Deus e não ao homem. Esses homens, eles estavam escondidos na caverna, comendo pão e tomando água, ao invés de sair, pregar a palavra e enfrentar a espada de Jezabel e Acabe. E quantos estão assim nos dias de hoje? Quantos estão assim dentro das igrejas? Quantos estão dentro de uma empresa? Pessoas que sabem a verdade, mas esconde ela. Finge que nada está acontecendo. Finge de bobo. Fica quietinho. Só assobiando. Abaixa a cabeça. Finge que nada está acontecendo e tudo está bem. E Deus lhe confiou responsabilidade. E Deus lhe confiou, louvado seja Deus, autoridade. Deixa o louvado seja Deus pintar e bordar dentro da casa de Deus. Pintar e bordar dentro de uma igreja. Deus, ele também vai te pegar omisso. Você que sabe a verdade, finge que nada acontece, não pega no altar, não repreende, não fala, mas fica cochichando pelos corredores da igreja, fica cochichando pelos corredores da empresa, fica cochichando, louvado de Deus, dentro da sua parentela, da sua família. Você tem autoridade, mas não fala. Deus, ele vai te pegar, ele vai tratar com você. Omissão também é pecado. A Bíblia Sagrada relata em 1 Samuel capítulo 3, 4 a seguir, que Deus, ele matou Eli. Ele era o sumo sacerdote, ele era o bispo do sacerdote, ele era o supremo líder de Jerusalém. E ele viu seus filhos pecarem contra Deus e não repreendeu. Quando repreendeu foi tarde, Deus matou ele. Ele perdeu a comunhão com Deus, ficou cego. Deus começou a falar com Samuel. Deus não trabalha com cargo, Deus trabalha com quem é vaso. Deus não trabalha com cargo, Deus trabalha com quem está na posição. Se você não falar, Deus vai te tirar e vai ainda colocar outro
no teu lugar. Omissão também é pecado. Versículo 19, Elias ajuntou todos e ele foi tratar com aqueles que comiam na mesa de Jezabel. Quantas pessoas estão comendo na mesa de Jezabel? Quando fala-se de mesa de Jezabel, fala de sistema, fala de uma cúpula, fala de uma panela. Quantas pessoas estão comendo, está sendo elogiado, mas está fazendo parte da mesa de Jezabel? Porque Jezabel é assim, ela influencia, ela manipula. Se você faz o que ela quer, ela te leva para comer, ela te leva para passear, ela te sobe de cargo, ela te exalta ministerialmente, ela te dá presente, mas se você luta contra ela e prega contra, ela vai querer te perseguir, ela vai querer te matar, ela vai jogar a irmandade em cima de você, ela vai jogar todo mundo em cima de você e você vai sair como errado. Só que Deus, louvado seja Deus, ele ainda tem profeta Elias para colocar o dedo na face de Jezabel e para dizer para ela: assim diz o Senhor, no mesmo campo que vocês mataram Nabote e os cães lamberam seu sangue, eles também vão lamber o teu e também do teu marido. Deus ainda tem profeta no meio de 7.000 covardes, irmão. Deus tem gente que não está preocupado em ser excluído, em perder posição, em perder cargo, em tirar a farda. Deus tem profeta ainda, irmão, e o profeta não está nem aí para o sistema, o profeta não está nem aí para ser cortado. Deus vai levantar Elias e vai colocar o dedo na face de muito rebelde, irmão. E você que é tímido, e você que sabe a verdade, coloca cinto nessas calças, vai pregar a palavra. Você obreiro, você pregador, tá com medo de quê? Tá com medo de pregar contra o sistema? Tá com medo de pregar contra a simonia? Atos capítulo 8 de Simão, aquele que quando viu Pedro, louvado seja Deus, derramando poder, fazendo prodígio, e veio, louvado seja Deus, querer comprar o dom, simonia, venda de ministério. Quantos irmãos que estão se vendendo por causa de ministério, quer fazer a vontade do homem para subir de cargo, quer fazer a vontade de patrão, puxar saco na empresa, numa igreja, só para querer subir de cargo. Deixa de ouvir Deus, deixa de fazer o que Deus tá mandando, só para se beneficiar espiritualmente. Tá com medo de pregar contra o sistema, irmão? Tá com medo de pregar, obreiro, pastor? Tá com medo de pregar com quem é mais alto que você? Tá com medo de repreender membro, de repreender aquele que está em pecado? Tá com medo, irmão? Tá com medo de pregar contra a vaidade? A Bíblia fala que lascívia é pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 5, que nós devemos possuir o nosso vaso em santidade. Tá com medo de pregar contra a lascívia? Lascívia é quando eu quero usar o meu corpo para projetar cobiça no outro. Tá com medo de pregar contra a sainha curta, a sainha apertada, as irmãs de decotão, os irmãos de calcinha apertada na vaidade? Tá com medo de pregar de irmão que exibe corpo? Tá com medo, obreiro? Tá com medo de pregar contra a vaidade, irmãs que corta, pinta, alisa cabelo? Tá com medo de pregar? Lá em Coríntios fala que o cabelo da mulher é o véu natural e aquilo é o que os anjos reverenciam. Tá com medo de pregar, irmãos? Tá com medo de pregar contra o futebol, que essa praga, isso é prática do diabo? Gálatas 5, futebol é porfia, é emulação, tem feitiçaria, tem idolatria. Porfia é disputa, emulação é busca de soberania, idolatria tem ídolo, tem mascote, tem bruxaria, tem feitiçaria. Os demônios dão habilidade para muito jogador de futebol. Tá com medo de pregar isso, irmão? Tá com medo de pregar contra esse inferno da televisão? Tem gente que ainda reclama de falar contra a televisão. O celular é melhor, o celular é meu, o celular é teu, é você que escolhe aquilo que você quer ver, e se você vê coisa errada, você vai pagar o preço. Mas a televisão é um instrumento do diabo, é eles lá, maçom, que programa, aleluia, louvado de Deus, o conteúdo e manda para você. E lá em Deuteronômio fala que aquele que traz coisa anátema para dentro de casa, ele se torna anátema, ele se torna maldito e pronto, acabou. Tá com medo de pregar, irmãos? Jesus, ele disse que os nossos olhos é a janela da alma. Enquanto o nosso olho for bom, todo o nosso corpo é luz. Mas se nossos olhos for treva, ó quão grande treva sois. Se nós está com o olhão nessa porcaria, nós vai ficar em treva. É demônio que age através das ondas eletromagnéticas. É confusão dentro de casa, qualquer coisa é briga, qualquer coisa é disse-me-disse, qualquer coisa criança chora. Está trazendo abominação para dentro de casa, irmãos. Está com medo de pregar contra isso? Está com medo de pregar contra o mundanismo? Está com medo de pregar contra o sistema, contra a mentira, contra a hipocrisia? Está com medo de pregar, irmãos? Só que Deus, ele tem Elias para pregar a verdade. Ainda que muitos estão comendo na mesa de Jezabel, Elias, louvado seja Deus, prefere comer ovo
comer tomate, mas está na presença de Deus, porque é melhor comer ovo e tomate, estar na presença de Deus, do que comer picanha, churrascada, pizza, jantar, tomar açaí na mesa de Jezabel e ainda ir para o inferno. Porque Deus não quer saber de você com a maioria, Deus quer saber de você com Ele, louvado seja Deus. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. E se você é profeta, sai dessa caverna. Profeta não só prega no altar não, profeta também exorta e chama no canto. Se você não prega, não tem coragem, chama no canto, pega na mão do obreiro, pega na mão do pastor, pega na mão da irmã e fala: irmã, tá errada, irmão, tá errado, isso não pode. Se você não se arrepender, Deus ele vai tratar comigo, com você. Vamos embora, Deus tem melhor. Abandona essa prática, abandona o pecado, chama no canto. Não é ficar saindo pelos corredores, ficar fazendo fofoquinha não, falando não, reclamando, murmurando para a irmã na casa do outro não. Vai pregar a palavra, vai soltar isso no altar. E se você não prega no altar, chega e repreende ele, porque Jesus está voltando e os covardes e os tímidos, lá em Apocalipse fala, não herdarão o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe nossos irmãos que estão conosco, Deus abençoe cada um dos irmãos e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.